Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz. Hoje iremos continuar com a nomenclatura de hidrocarbonetos, dessa vez os ramificados. Vamos lá? Primeiro vamos falar sobre a numeração de cadeias orgânicas. Quando a cadeia possui 4 ou mais carbonos e tem nela insaturação, ramificação ou função, é preciso numerar essa cadeia para localizar onde estão essas características. Daí segue uma ordem de prioridade. Primeiro, você numera da extremidade mais perto da função. Segundo, da insaturação, que é dupla ou tripla ligação. E terceiro e último, da ramificação, que é os substituintes alquila. Etapas para a nomenclatura. Primeiro, você localiza a cadeia carbônica principal. É importante treinar isso aí. Segundo, você numera os carbonos de acordo com as regras dos menores números possíveis, sempre começando com a extremidade mais próxima e as prioridades do slide anterior. Primeiro, função, segundo, insaturação e terceiro e último, ramificação. Depois você dá nome para as ramificações, que são chamadas de substituintes. Quarto, você escreve o nome completo do hidrocarboneto de acordo com as regras. Substituintes orgânicos. O que é? Essa expressão serve para identificar um grupo orgânico ou substituintes orgânicos, ou ainda erroneamente chamado de radical, para designar um grupo de átomos que aparece com frequência nas moléculas orgânicas. Por exemplo, aqui eu tenho uma cadeia carbônica, é preciso eu treinar a localizar a cadeia carbônica principal, aquela que tem o maior número de átomos. Então aqui seria essa cadeia carbônica aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos. Não tem outra forma que exista mais átomos, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então a cadeia carbônica principal é essa aqui mesmo, ó, com o maior número de átomos de carbono. E aí deixou para trás três substituintes, que é esse daqui, ó, que são as conhecidas ramificações, e esse daqui. Esses dois são iguais, têm o mesmo nome, e esse aqui com dois carbônicos recebe um outro nome. Vamos conhecer alguns substituintes orgânicos. O nome deles segue a nomenclatura usual, seguido com a terminação -il ou -ila. Por exemplo, com um carbono não seria met a nomenclatura, mas aí tem a terminação -il ou -ila, ficaria metil ou metila. Dois carbonos não seria et, aí recebe o nome de etil ou etila, e assim por diante. Aí propil ou propila, butil ou butila. E aí, por exemplo, esse daqui, ó, olha só, é um butil, mas olha onde está a cadeia carbônica principal, vai estar aqui, ó. E aí, ó, esse carbono aqui é o segundo, ou um carbono secundário. Então segue o nome de sec-butil, que é o carbono secundário, ou o metil-propil. Quer dizer que essa parte aqui é um metil e aqui essa outra aqui seria um propil. Pode usar um desses dois nomes, sendo que o metilpropil é o oficial da IUPAC. Olhem esse outro aqui, ó, parece um butil também, só que tem aqui algumas características, ó. Aqui essa extremidade e essa são iguais e aqui está a cadeia carbônica principal. E aí, olha só, extremidades iguais a gente chama de iso, então seria isobutil. Iso porque tem as extremidades iguais. Ou 2-metilpropil. Por que 2-metilpropil? Porque no segundo carbono aqui tem um metil e ele aqui, ó, é um propil. Então, por isso aqui, ó, no carbono 2 tem esse metil e aqui a cadeia aqui mais compridinha aqui, essa ramificação é o propil. O nome mais usual, segundo a IUPAC, é 2-metilpropil. Vamos conhecer agora os substituintes mais comuns. Vamos lá. Essas bolinhas, pessoal, é onde está localizada a cadeia carbônica principal, onde esse substituinte vai ligar na cadeia carbônica principal. Olha aqui o metil, etil, propil, o isopropil, porque aqui, ó, a extremidade é igual, por isso iso, ou o metil, porque nesse carbono 1 aqui tem um metil de um lado e ele é um etil, por isso metil-etil. E aí aqui, ó, N-butil. O que quer dizer o N? Quer dizer normal, quer dizer que é uma cadeia aqui normal. Aqui está a cadeia carbônica principal ligada nesse substituinte. Então, N-butil, que também você pode tirar o N, quer dizer normal, e ficar só butil. Sec-butil, lembra por quê? Porque está no carbono secundário. Sec-butil, ou então 1-metil, porque no carbono 1 tem um metil, e esse outro restante aqui forma um propil, 1-metilpropil. Isobutil, lembra? Extremidades iguais aqui, ou então, né, no carbono 2 aqui, nesse segundo carbono,
tem o metil e ele total aqui é um propil. No carbono 2 tem o metil, o restante é propil. O terc no carbono terciário é o butil, então aqui está ligado no carbono terciário, a cadeia carbônica principal. Ou 1,1 de metil, porque no carbono 1 tem um metil, no carbono 1 também tem outro metil, e o que sobra é um etil. Tem o vinil, ou conhecido como etenil, aqui o alil ou prop-2-enil e assim por diante. O fenil, que quer dizer o que? Aqui o anel aromático, ou alfa-naftil ou naft1-il, aqui a cadeia carbônica principal está ligada aqui e assim por diante, pessoal. Os mais comuns é esse aqui de cima. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre essa nomenclatura orto, meta e para. Vamos treinar a localizar a cadeia carbônica principal. Olha as opções. Quando não tenho dupla ou tripla ligação, então eu tenho que escolher a cadeia carbônica principal, aquela que tem o maior número de carbonos. De cara aqui eu posso ver essa opção aqui, ó, que é a cadeia reta aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Vamos ver se tem outra opção, ó. Se eu pegar essa cadeia aqui, ó, 1, 2, 3 carbonos, com certeza não é. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, com certeza também não é. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos também. Se eu começar daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Poderia ser essa aqui também, olha só. Se eu pegasse essa aqui como a cadeia carbônica principal, e ela pode sim fazer curva, não tem problema. Olha só, se eu pegar essa aqui como a cadeia carbônica principal, vindo aqui e aqui, ó, tem o mesmo número de carbonos e olha só, é igualzinha, ó. Fica essa extremidade e essa aqui de maneira igual. Então, por via ali de estética, eu vou escolher aquela cadeia ali, a reta, essa daqui, como a principal. Agora, olha só o que deixou para trás. Deixou para trás três substituintes. Esse substituinte aqui, que tem o nome de metil, porque é um carbono só. Esse substituinte aqui, que é o metil também. E esse daqui, maior, que é o substituinte chamado por etil. De onde eu começaria a numerar? Lembra? Tem que começar com a extremidade, né, mais próxima do primeiro substituinte. Lembrando, primeiro é função, segundo insaturação e terceiro ramificação. Como aqui não tem insaturação, não tem função, então eu simplesmente começo mais próximo do substituinte ou da ramificação. Então aqui ficaria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui ficaria um metil no carbono 2, o etil no carbono 3 e o no 4 outro metil. Mais para frente a gente vai aprender a dar nome, aguarde só. Olha aqui, você já consegue identificar a cadeia carbônica principal? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos nessa reta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, eu acredito que não tem opção que tenha mais carbonos do que 7. Então, a cadeia carbônica principal é essa daqui, ó, com 7 carbonos. E deixou de lado, né, 3 substituintes, que é um metil, outro metil e aqui um etil. E de onde eu vou começar a numerar essa cadeia carbônica? Com certeza dessa ponta, porque a primeira ramificação vai estar no carbono 2. Se eu começar daqui, ó, 1, 2, 3, 4, a primeira ramificação ficaria no carbono 4, o que seria errado. Tem que escolher sempre os menores números. Então ficaria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, no carbono 2 ficaria um metil, no 3 o etil e no 4 o outro metil. Mais para frente vamos aprender a dar esse nome nessa cadeia carbônica. Agora surgiu nessa daqui uma insaturação e eu tenho que dar preferência a ela, porque não tem uma função, mas tem uma insaturação. Então essa insaturação tem que estar dentro da cadeia carbônica principal. Vamos ver, se a cadeia carbônica principal fosse essa, 1, 2, 3, 4, 5, ficaria para fora um substituinte só. Vamos supor que essa aqui seja a cadeia carbônica principal e aí ficaria para fora um substituinte, tudo isso daqui, ó. Só que na regra da IUPAC fala para você, além de ter o maior número de átomos da cadeia carbônica principal, precisa também deixar para fora dela um maior número de ramificações. Então, se eu escolher a cadeia carbônica principal como essa daqui, ó, olha quantos carbonos vai ter. Ó. Vai ter 1, 2, 3, 4, 5 também, né? A mesma quantidade que a outra. Só que daí eu vou deixar para fora 3 ramificações. Então eu dou preferência para qual cadeia? Dou preferência para a cadeia que eu desenhei por último ali, que é essa azulzinha. Aí deixando para fora
esse substituinte, o metil, esse substituinte, o etil, e esse substituinte aqui, o propil. Deixou para fora 3 substituintes. Então, essa cadeia carbônica principal é a mais válida. E aí eu começo a numerar de qual extremidade? Dessa que está mais próxima aqui do substituinte ou dessa daqui que está mais próxima da insaturação? Dessa, a preferência é insaturação, né? Primeiro função, como aqui não tem função além do hidrocarboneto, eu dou preferência para a insaturação. 1, 2, 3, 4, 5. Então no carbono 2 terá o propil, no carbono 3 terá o etil e no carbono 4 o metil. E no carbono 1 ele seria o que? Eno. Aí pessoal, agora é para valer, ó. Essa estrutura, a cadeia principal aqui com 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5. Começo a numerar dessa extremidade que está mais próxima do substituinte. Então 1, 2, 3, 4, 5. No carbono 2 eu tenho aqui o substituinte com o nome de metil. Então o nome dessa estrutura seria o seguinte, 2-metilpentano. Porque no carbono 2 tem o metil e essa cadeia aqui, ó, reta aqui, é pentano. Bem, ou se estaria errado se eu colocasse 4-metilpentano, porque eu estaria começando daqui, ó, 1, 2, 3, 4. E sempre vale a regra dos menores números. Lembrando que quando você separa número e letra, você coloca o tracinho. E aqui também separa os substituintes da cadeia carbônica principal. Olha, essa cadeia carbônica principal não precisa nem enrolar muito, ó, com certeza é essa, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbono. Então, essa cadeia carbônica principal vai ter o nome de hexano. Aqui o substituinte está no carbono 2 e no carbono 3, porque começa da extremidade mais próxima aqui que tem o substituinte. E sobrou de lado 2-metil. 2-metil, pessoal. Então, ficaria aqui, ó, dimetil, porque tem 2-metil. Então, ficaria 2,3 dimetil, porque tem 2-metil, e o nome da cadeia carbônica principal, hexano. Se eu começasse da outra extremidade, estaria incorreto. Então, esse nome aqui estaria incorreto, né? O 4, 5, porque indica que eu começaria dessa extremidade. Não está correto. Olha essa daqui, ó. Essa cadeia carbônica aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu começasse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, realmente, essa cadeia aqui é a principal. Eu começaria daqui, que está mais próximo da primeira ramificação, do primeiro substituinte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No carbono 2 e no carbono 4 tem metil. Então, eu ficaria aqui como? No carbono 2 e no 4, o dimetil. E no carbono 3 eu tenho aqui, ó, um etil. O carbono 3 tem o etil. Como ficaria então o nome? Começo a colocar dimetil ou etil. Eu começo a colocar aqui, ó, o etil, porque o E vem antes do M. Ué, professor, mas e o D aqui, ó? O D, esse di, tri, não conta para essa ordem alfabética. Então o nome correto seria 3-etil, 2,4-dimetil e a cadeia carbônica principal, o hexano. Beleza? Estaria incorreto se eu começasse a numerar aqui, ó. 1, 2, 3, 4 etil e 3 e 5 dimetil. Beleza? Sempre regra dos menores números. Identificar a cadeia carbônica principal. Certamente seria essa, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. E aqui, de que lado eu começaria a numerar? Da lado que tenha a extremidade mais próxima do substituinte. Só que tem aqui, ó, o carbono 2 desse lado e aqui também o carbono 2. Então, se eu começasse daqui para lá, ficaria no carbono 2, né? Ficaria no carbono 4 e 4. Ficaria o que? Os metil, né? Todos esses são metil. Metil, metil, metil. Então, vai ter um nome trimetil nessa estrutura. Se eu começar a ficar numerado aqui, ó, vai ter um metil no carbono 2, outro metil no carbono 2 e aqui 3, 4. Então, eu optaria pela regra dos menores números, que é essa de baixo. Então, eu começo a numerar dessa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o nome ficaria 2,2,4 trimetil. E aqui é a molécula da cadeia carbônica principal, pentano, né? Aí, lembrando,
a soma das posições dos grupos, né? Deve ser os menores possíveis, então o correto seria 2,2,4 trimetilpentano e não 2,4,4 trimetilpentano, beleza? Exemplo com cadeias carbônicas insaturadas, né? Primeiro, a numeração deve começar pela proximidade da insaturação, seja dupla ou tripla ligação. Então, nossa cadeia carbônica principal certamente seria essa daqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Poderia ser também essa daqui vindo para baixo, mas por estética eu vou preferir essa aqui de cima. Então, eu opto por começar daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, no carbono 1 tem a dupla, no carbono 3 tem um metil e no carbono 4 também tem um metil. Então, o nome ficaria assim: 3, 4 dimetil, pente, que é aqui, é um pente, né? E 1-eno. Seria incorreto se eu colocasse 2,3 dimetil, pente 4-eno, porque eu estaria começando dessa extremidade e não da adequada. Cadeia carbônica principal certamente seria essa daqui. E de qual extremidade eu começo? Numerar dessa que está mais próxima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No carbono 2 tem a tripla, então vai ter aqui X2-ino. E aqui no carbono 4 e 5 o dimetil. Então 4, 5 dimetil, né? E X2-ino. Seria incorreto se eu começasse daqui, ó. No 2 e no 3 o dimetil e no 4 o ino. Então o correto seria começar a numerar aqui da extremidade mais próxima da insaturação. Vamos lá, pessoal, treino para dar nome isso daqui, ó. A cadeia carbônica principal possivelmente é essa aqui com 6 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não tem dupla ligação, então eu numero da extremidade mais próxima aqui, ó, do primeiro substituinte. Então começa a numerar daqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixou para trás 3 substituintes. Então ficou esse daqui e esse daqui. Lembrando, né, ó, qual que é as regras? Regra alfabética para os substituintes. Então primeiro eu começo a dar nome aqui no 3-etil, depois 2,4 dimetil. Ficaria assim, ó: 3-etil, 2,4 dimetil, e a molécula aqui, a cadeia carbônica principal aqui, é o hexano, certo? Ficaria incorreto se eu colocasse 2,4 dimetil 3-etilhexano, porque significa que eu começaria a numerar aqui, ó: 2, 1, 2, 3, 4. Então sempre a extremidade mais próxima é do primeiro substituinte, quando não tiver dupla ligação ou função. Outro exercício, pessoal: cadeia carbônica principal pode ser essa daqui, em laranja, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai deixar para trás, ó, 1, 2, 3, 4 substituintes. Ou também a cadeia carbônica principal pode ser essa daqui, com o maior número de carbonos. Aí teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas daí deixaria para trás só 1, 2, 3 substituintes. Então eu opto realmente pela que eu desenhei em laranja, pois deixa para trás o maior número de substituintes. Então vamos lá. Qual lado eu começaria a numerar? Não tem dupla ligação, nem função, a não ser esse hidrocarboneto. Então eu começo a numerar aqui, ó: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu tenho aqui, ó, no carbono 2, no 3 e no 5 eu tenho trimetil. E no carbono 4 tenho met, et próprio, eu tenho um propil. Aqui eu tenho um propil e aqui os trimetil. Quem eu começo a numerar, a nomear, né? Eu começo pelo trimetil, porque o M vem antes do P do propil. Então fica 2, 3, 5 trimetil, 4 propil, né, que está aqui no carbono 4, heptano, porque tem 7 carbonos na cadeia carbônica principal. Mais um exercício. Veja bem, ó, cadeia carbônica principal pode ser essa, ou também pode ser essa daqui, que vai ser igual, ó. Tanto faz se eu pegar essa ou essa daqui, fazendo a curvinha para baixo, que o substituinte vai ser igual. Então numero daqui, ó: 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui no 2 e no 3 eu tenho 2-metil, dimetil e aí pentano, né? Ó a molécula: 2, 3 dimetil,
pentano, beleza? Agora olha essa daqui, a cadeia carbônica principal precisa conter as duplas ligações, né? E aí começa a numerar então daqui, 1, 2, 3, 4, 5. No carbono 4 eu tenho o metil. E no carbono 1 e no 2 eu tenho um dieno. Então ficaria, né? 4 metil, penta, que tem 5 carbonos, 1,2 di, que é 2, o que? Duas duplas ligações. Mais um aqui, a fórmula estrutural, né? Cadeia carbônica principal é essa daqui, com 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Aqui eu tenho um metil, aqui eu tenho um metil também, e aqui um metil. Começa a numerar dessa extremidade, porque no carbono 2 daí ficaria 2 metil, né? 2, 2 metil. 3, 4, 5. Se eu começasse a numerar daqui, ficaria 2 aqui nesse carbono 2 metil e 2,4,4. Então, opto por começar por aqui para ficar 2,2,4 trimetilpentano, né? Nome correto, 2,2,4 trimetil e a cadeia carbônica principal, pentano. Olha esse exercício aqui. Qual será o nome dessa grande molécula aqui, ó? Bom, a primeira ideia é você colocar essa daqui como a cadeia carbônica principal, não é verdade? Mas olha só, ó, se ela seguir aqui, tem um número maior de carbonos. Então tem que ficar sempre ligado que isso aqui é uma pegadinha muito comum, ó. A cadeia carbônica principal é essa daqui, ó. Quantos carbonos vai ter, ó? Vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Se descesse aqui, também ia ter o mesmo número e seria extremidade igual. De onde vai começar a numerar? Se eu começar daqui, da direita para a esquerda, a primeira ramificação vai estar no carbono 3. Se eu começar daqui, a ramificação vai estar no carbono 2. Então, eu opto aqui, ó. Tem aqui no carbono 2, aqui no carbono 3, aqui no carbono 4, aqui também no carbono 4, aqui ó, aqui no carbono 5, aqui no carbono 7, aqui no carbono 8 e aqui outra ramificação no carbono. Vamos olhar o que que tem, ó. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 metil, não tem? Tem o 4 metil. Tá no carbono aqui, ó, no 2, no 3, no 4 e no 5. Então tem o que? 4 metil, então seria tetrametil. E aí no carbono aqui, ó, se eu olhar aqui nessa numeração, 11 carbonos seria já um decano, né? 11 carbonos. Um decano porque não tem ligação dupla, né? Então 2, 3, 4 e 5, olha só, 2, 3, 4 e 5 tem na maioria das opções, mas só tetrametil um decano só tem nessa daqui e nessa daqui, ó. Então vamos ver as outras opções, ó. Aqui no 7 e no 9 dietil, aqui também. Vamos olhar. Então só pode ser a B ou a D. Vamos ver se o dietil está no lugar certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Etil, 8, 9, etil também. Agora vamos ver aqui, ó. No carbono 8 aqui, o que é isso daqui? Vocês lembram? Extremidade igual. Então é um isopropil. Então no carbono 8 tem um isopropil. Aí, vamos lá. Qual que tem o 8 isopropil? Só tem aqui nessas alternativas, só tem nessa daqui. Então a alternativa certa seria a B de bola. Pessoal, nas cadeias carbônicas fechadas não é diferente. Olha só, essa cadeia aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. A diferença é que eu sempre começo a numerar de onde aqui ó, está mais próximo da substituinte ou da dupla ligação. Então ficaria 1, 2, 3, 4, 5, né? Então no carbono 1 aqui, o metil. Então seria metilciclopentano ou 1-metilciclopentano. Olha a outra aqui, ó. De onde eu começo a numerar? Eu tenho aqui, né, um ciclo hexano, né, um ciclo fechado e com 6 carbonos. Aqui, nesse carbono, que eu vou chamar de 1, tem duas substituintes, dois
duas ramificações, né? Então aqui, ó, 1,1, qual que é? 1,1-etil, né? 1,1-dietil, e aqui carbono 2, carbono 3, 4, 5, 6. Então 1,1-dietil, 3 metil, ciclo, hexano, não é verdade? Vamos falar um pouco sobre os substituintes orto, meta e para, que também é considerado como isomeria. Bom, o orto quer dizer que no anel aromático os substituintes estão na posição 1 e 2. O meta está na posição 1 e 3 e o para está nas posições 1 e 4. Vamos lá ver. Ó. Aqui tem o anel aromático, né? Então aqui está na posição 1 e 2. Ou se eu começar daqui, 1 e 2 também. Então pode ser chamada aqui de 1,2-dimetilbenzeno ou 2, na posição 2, metiltolueno, porque se eu considerar só esse daqui, ó, isso aqui é considerado tolueno, ou o metilbenzeno também é chamado de tolueno. Então, ou então posição orto, orto-metiltolueno. Já quando está nessa posição, aqui 1, 2 e 3, é chamado de 1,3-dimetilbenzeno ou 3-metiltolueno, se você considerar que esse daqui inteirinho aqui, ó, é o tolueno, e meta-metiltolueno, ou posição meta, né? Já aqui na posição 1, 2, 3 e 4, seria 1,4-dimetilbenzeno ou 4-metiltolueno, ou mesmo para, né, esse pezinho aqui, metiltolueno. Beleza, pessoal? Agora é só treinar um pouquinho. Muito obrigado por assistir a mais esse vídeo. Não esquece de curtir e também se inscrever no nosso canal. Um forte abraço.